Olá, pessoal! Eu sou a Mônica Faria, professora de pintura em tecido, e hoje eu vou ensinar a pintura da boneca Luna em uma eco bag, tá certo? Então, vocês já devem ter aí o stencil, tá? Da boneca. Então, agora, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, tirar essa parte do cabelinho da boneca, que nós vamos usar depois. Aí, o que vocês vão fazer? Vão achar o centro da sua bolsa para posicionar a boneca. Ou, se você quiser ela um pouco mais para cima, ou um pouco mais para baixo, você posiciona, né, o seu stencil da forma que desejar. Então, a primeira coisa, centralizei meu stencil. Agora eu vou vir com fita crepe, prendendo meu stencil, para ele não ficar se mexendo no tecido. Então, ao redor do stencil, vou colocando essa fita crepe. E agora, a primeira coisa que nós vamos começar a pintar vai ser o cabelinho dela, tá? Deixa eu arrumar bem aqui. Minha bolsa, eu já deixei ela dentro dela, tem uma plaquinha de MDF, tá? Pode ser MDF ou papel roller, que vocês devem ter recebido. Aí vocês vão passar essa cola na plaquinha ou no papel, esperar secar uns 30 minutos e depois coloca a bolsa dentro, tá certo? Aí, como a gente vai iniciar pela pintura do cabelo, eu venho aqui e vou pôr um pedaço de fita crepe nas sobrancelhas. Porque tá bem próximo aqui do cabelo e pode ser que na hora que eu estiver usando o pituá, eu borre a sobrancelha. Tudo bem que vai ser com preto, mas não quero fazer isso, então eu isolo a sobrancelha com a fita crepe. Ok? Feito isso, nós vamos pegar a tinta vermelho carmim, que é a base do cabelo. Aí vocês vão colocar numa bandejinha ou num pratinho o vermelho carmim, tá? E com a ajuda de um pituá número 6, nós vamos iniciar preenchendo esse cabelo. Então, ó, a gente pega o pituá, bate na tinta, pega pela beirinha da tinta, até a tinta penetrar em todas as cerdas do pincel. Feito isso, vamos começar. Sempre segure o stencil, tá? Porque como ele é amplo, ele pode erguer e borrar a sua pintura. Então, sempre, quando você for indo pintar, ó, põe a mãozinha que você não está usando e segure aqui o stencil. Outra parte importante que eu esqueci aqui de isolar foi o pedacinho aqui do pescoço. Quase que eu borro a minha bolsa. Então, eu vou colocar também fita crepe nesse pedacinho aqui, para não acontecer nenhum acidente. E aí, eu vou preenchendo com batidinhos.
Cuidado para não colocar excesso, por isso que eu falo sempre de estar batendo no pratinho, para você não borrar, principalmente nas laterais, tá certo? Quando, ó, eu preencho um pouquinho de uma lateral, pode esquecer de segurar. Enche um lado, um outro. O centro, aí eu já posso vir com movimentos circulares. Se quiser, pode até estar trocando aqui, pegando um pincel menor. Vou mostrar aqui. Ou vir com um pincel 4. Mesma coisa para pegar tinta. E vou pintando aqui dentro com movimentos circulares, girando o meu pincel. Então, toda a cabeça da boneca, todo o cabelo, nós vamos fazer dessa forma. Então, como eu disse, ó, segura bem firme as pontinhas aqui do seu stencil com uma mão e com a outra aplique a tinta. Tá certo? Então, enquanto você faz aí a sua lição, eu vou fazendo a minha aqui e a gente já volta para o próximo passo. Prontinho. Feito todo o preenchimento do cabelo, nós vamos preencher agora o olhinho, tá? A base do olho é com a tinta preta. Então, nós vamos pegar um pituá menor, um pituá número 2. Deixa eu pegar uma bandejinha. Então, eu tô com pituá número 2, tinta preta. Vou aqui, ó, bato para tirar o excesso e para a tinta também penetrar em todas as cerdas do pincel. Então, eu venho aqui e bato só o preto dentro do olhinho. Cuidado para não bater ali na pálpebra. Caso você acha que isso possa acontecer, o que você faz? Tira a fita crepe aqui da sobrancelha, coloca aqui na pálpebra. Aí você tampa a pálpebra. E agora se aplica o preto sem medo. Cuidado ao tirar a fita crepe, porque senão o stencil ele levanta. Vamos colocar aqui na outra. Mesma coisa com a tinta. Sempre com batidinhas, ó. Vou pegar o preto aqui e já bater nas sobrancelhas. Na outra, mesma coisa. Parece que está tudo um borrão, né? Mas depois a gente vê a surpresa. Agora, vamos para a boquinha.
e pálpebras, que aí é com marrom. Primeiro nós só estamos aplicando o stencil para depois trabalhar o rostinho dela. Mesma coisa, ó, marrom, tira excesso. Agora eu peguei um pincel 4. Então, ó, venho, aplico na pálpebra. Batidinha. Agora vamos para a boquinha e a covinha. Seguro o stencil e faz as batidinhas. Ok? Agora a próxima etapa é colorir o narizinho dela. Para isso, nós vamos usar rosa chá. Mesma coisa, pego a tinta, tiro o excesso na bandejinha com batidinhas e venho preenchendo. Seguro o meu stencil. Mais um pouquinho de rosa chá. E tudo preenchido. Agora é a hora de retirar o stencil. Opa, que prendeu ali. Então, nossa luna ficou assim, certo? Percebam que tem alguns pedaços aqui, ó, que a tinta saiu fora. Por que que aconteceu isso? Porque ao invés de eu ficar só com a batidinha, eu fui querer fazer movimentos circulares. E quando eu faço isso, a tinta passa por debaixo do stencil. Então, não faça isso, gente. Toda volta da boneca, faça com batidinhos. Porque daí agora eu vou ter um retrabalho de acertar todas as pontinhas, tá? Mas aí, se acontecer isso com vocês, vocês já vão saber como fazer. Eu vou ensinar como a gente faz esse acerto. Aí, o que faltou a gente marcar? O pescocinho dela, com a tinta marrom. Então, eu venho aqui, ó, centralizo o pescocinho, que é um risco que tá aqui, ó, do lado do cabelinho. Um lado tá a minha etiqueta, o lado aqui, o outro lado tá o pescocinho. Então, eu centralizo ele, prendo com a etiqueta. Como que eu sei onde ele é? Ó, final da mechinha do cabelo da esquerda com o final da direita. Aí, ele vai ficar posicionado aqui. Só que aqui, ó, tem um cantinho do cabelo. Já põe uma fita crepe para não correr o risco de marcar no lugar errado. E vamos lá com mais um pituá número 2. Tira excesso.
e marco o pescoço. Olha, eu esquecendo de novo e querendo fazer movimentos circulares. Então, cuidado. Vá de batidinha. Agora, se você já tem experiência de trabalhar com stencil, aí você pode estar fazendo a sua maneira. Mas é uma dica que eu dou para não acontecer de vazar a tinta. Deixa eu só tirar essas tintas aqui. Continuando com o marrom, o que eu já vou fazer aqui, ó? Eu vou ligar esse tracinho aqui, ó, com o final do cabelo. É a mesma coisa. Peguei um pincelzinho chato, número 2, e fiz isso. Agora, eu vou pegar a parte do cabelo e encaixo aqui. Vou encaixar e já vou prender. Aí vocês prendam de uma forma que não tampe esses risquinhos que tem no stencil, tá? Porque esses risquinhos também vamos usar daqui a pouco. Que são os divisores das mechinhas de cabelo dela. Então, eu sempre procuro pôr aqui, ó, um lugar que não vá atrapalhar. Pronto, tá tudo seguro, presinho. E agora, nós vamos... Deixa eu ver aqui, o que eu vou fazer primeiro. Vamos colorir a bochechinha dela. Então, vamos lá. Para colorir a bochecha dela, a gente vai usar o rosa chá e um pituá, tá? O seu pituá precisa estar sequinho. Vou usar o número 4. Então, eu vou pegar aqui, ó, rosa chá no meu pituá. Peguei bastante. Aí, eu venho num paninho seco também. Vou girando, tirando o excesso e também ele penetrando, ó, saindo aquelas bolinhas que tem da tinta, e ele penetrando em todas as cerdas do pincel. Aí eu venho bem aqui, ó, bem rente ao stencil e começo a trabalhar a bochechinha da Luna. Movimentos circulares. E no outro lado, a mesma coisa. Rente ao stencil. E aí, o tom de rosa, o tom que ela vai ficar coradinha,
fica ao seu gosto, tá? Se você quer ela mais coradinha ou menos. E o segredo é estar o pincel seco, tá? Porque se não tiver seco, você mancha todo o rostinho dela. E agora, vamos trabalhar o narizinho. O narizinho, nós vamos iluminar com branco e fazer a sombra com o chocolate. Então, você vai usar um pincel chato. Deixa eu pegar aqui de preferência o número 4. Pega a tinta no cantinho do pincel, ó, só de um lado. Coloca aqui, ó, um pouquinho. Limpa o pincel para tirar o excesso que ficou. E agora você esfuma essa cor chocolate. Tá certo? Lavo o meu pincel para tirar a cor chocolate. E cantinho do pincel novamente, ó, peguei um pouquinho de tinta. Vou passar do meio para a direita o branco, para iluminar. Esfuma também. Mais um pouquinho, coloco o branco, tiro o excesso no paninho e esfuma. Certo, turma? Agora vamos para os olhinhos. Deixa eu só tampar minhas tintas aqui, para ela não secar. O olhinho, eu vou pegar um pincel menor. Vou usar um número 2. Primeira coisa, primeira parte da iluminação, a gente vai usar o azul marinho. Pega azul marinho no pincel, pincel número 2, e eu vou passar aqui internamente no olho. Movimentos circulares. Aí eu pego aqui, ó, a lateral do olho e vou até a parte inferior. E vou esfumando no preto que já está aqui. Outro lado, a mesma coisa. Lateral, esfumo e agora passo na parte inferior e esfumo. Não precisa nem lavar o pincel. Agora nós vamos entrar com azul celeste. Um pouquinho de azul celeste no pincel e coloca um pouquinho, não coloque rente ao preto. E esfuma. Vamos para o outro lado. Coloco o azul, tiro o excesso no paninho. Tirar o excesso no paninho é isso, ó. Vim aqui limpar o pincel.
Esfumou, ok? Limpo todinho o meu pincel de novo. Vou colocar mais um pouco de azul. Ó, deposito. Limpo. E esfumo. Mãozinha leve, para não sair a tinta de baixo, tá? Porque a gente está trabalhando no úmido aqui do azul marinho. O brilho dos olhos eu deixo sempre por último, tá? E o brilho que a gente vai pôr por último aqui também no narizinho dela, certo? E agora, antes de fazer cílios, nós vamos trabalhar a sombra do rostinho. E essa sombra, ela tem 3 etapas. Que a gente vai usar o pêssego, depois nós vamos usar pêssego, caramelo. Deixa eu pegar o pituá aqui. Pêssego, caramelo e, por último, marrom. Então, eu vou pegar um pouquinho de pêssego no meu pincel, um pituá, número 6. Tiro o excesso na bandejinha. Seguro o estêncil. E, ó, bem na lateralzinha, eu vou esfumando com o pituá o pêssego. Pode trazer aqui em cima da bochechinha. Porque aqui, ó, a gente não fez a base do rosto, porque como nós estamos trabalhando numa eco bag de algodão cru, aproveitamos essa cor do algodão cru para ser a base do rostinho. Então, por isso que agora a gente já vem com a sombra. Tá certo? E mais um pouquinho a sombra aqui, ó, no pescocinho. Aqui, se você quiser pôr uma rendinha ou desenhar uma golinha, eu vou até deixar o risco de uma gola para vocês. Quer ver, ó? Vou mostrar aqui como que eu fiz. Que essa daqui é o desenho que estava lá na porta do festival de boas-vindas. Então, aqui eu coloquei uma golinha. Eu vou deixar esse risco para vocês também. Então, aí aqui é só pintar de cinza, chumbo e branco, ó. Ou se você quiser fazer uma golinha de tecido e aplicar com termocolante, colocar rendinha, fica a seu critério. Ou até mesmo desenhar a parte de uma roupinha aqui, tá bom? Por quê? A boneca é sua e você vai deixar ela graciosa do seu gosto. E cada boneca é única, né, gente? A boneca remete a muitas coisas boas da nossa infância. Quem não brincou de boneca, seja ela de palha, de tecido, de até de, como que fala? De sabugo de milho, né? Então, quem não assistiu Emília, então eu escolhi a boneca porque ela tem bastante significado na minha vida e eu acho que na vida de vocês também.
E porque eu sempre que eu pude, participei aí dos festivais, e eu vejo o quanto as meninas, as senhoras, né, todas vocês que participam, o quanto vejo gostando de fazer bonecas, né? Então foi o que eu pensei. Eu falei assim, uma bolsa com uma boneca vai ficar muito bacana. E aí, pesquisando várias bonecas, essa daqui é uma boneca, é um estilo de uma boneca dos Estados Unidos, que chama, acho que é Anne que fala. E ela era muito famosa lá. Só que a diferença, e ela tem um cabelo vermelho, né? Mas aqui eu quis trazer mais pro tom carmim, para combinar com o tecido da bolsa. E lá ela é um vermelho bem vivo. E o nariz dela é um triângulo. Então eu mudei do meu jeitinho. Quem me conhece sabe como eu gosto de estar pintando menininhas, menininhos. E eu quis fazer bichinhos, né? E aí eu fiz o meu estilo. Adaptei dessa forma. A princípio ela ia ser com cabelo amarelo. Mas aí eu fiz um teste e eu não gostei não. Aí a hora que eu falei, vai ter que combinar com a bolsa. Com o tecido. Com o tecido, né? Aí foi onde eu mudei. E agora eu vou pegar um pouquinho do caramelo, fiz a mesma coisa, tirei o excesso na bandejinha. E agora eu peguei um pituá número 2, menorzinho. E em cima desse pêssego, mas não tampando todo o pêssego, eu passo o caramelo, tá? Bem na bordinha. Quando a gente tirar o stencil, vai ter uns espacinhos sem a tinta. Aí é onde a gente também vai tá colocando o marrom. E não esquece que é sempre para fazer esse esfumado aqui, o pincel precisa estar seco. Senão fica muito manchado. Trazer um pouquinho do caramelo aqui no pescocinho dela. Esse risco vocês também podem estar espalhar um pouquinho mais esse caramelo aqui. Ampliando ele para estar fazendo algo maior. Vocês podem, que eu vou deixar o risco também, além do stencil que vocês ganharam. Vocês podem estar diminuindo esse risco para estar pintando uma toalha, para fazer um jogo, enfim. Aí vocês podem usar a criatividade, né? E eu também tenho o projeto que eu fiz para avental. Eu fiz ela com um corpinho. Aí depois vocês podem estar indo lá na minha rede social que vocês vão ver ela complete, o projeto, né, que eu tenho dela. Aqui, ó, aqui eu não, eu não costurei ainda esse avental, o outro eu já costurei. Ó, vou mostrar pra vocês. Aqui eu fiz ela com corpinho, vestido, parecendo, né, lembrando o tecido da sacola, com o sapatinho. Quem esteve lá no festival e na minha aula, viu esse avental comigo. E eu espero que vocês tenham gostado dessa minha fofura aqui. Eu estou apaixonada por ela. Ó, agora
Eu vou passar um pouquinho de branco aqui, ó, no centro. Pra dar uma iluminada aqui. Pincel chato, a cor branca. Espalha bem. Como fosse a luz seca agora que a gente tá fazendo com branco. Aqui, ó. Essa parte inferior da boca. Tá certo? E aqui, ó, embaixo dos olhinhos, vou também iluminar com branco. O outro do lado também. Agora, nós vamos fazer a sombra atrás dos olhinhos, debaixo do nariz e debaixo da covinha, tá? Então, primeiro o pêssego, o cantinho do pincel, e aí coloca aqui, ó, um pouquinho do pêssego e esfuma do lado direito e agora lado esquerdo. Coloca e esfuma. Aí depois, aqui deu uma borradinha, depois é só retocar o preto, tá bom? E agora a gente vem aqui, ó, com a sombra embaixo do nariz. Cantinho do pincel de novo, e agora, ó, bem nesse cantinho aqui, ó, da boca. Mais um pouquinho, cantinho do pincel. Você pode também decorar, ai, desculpa. Você pode, opa, decorar sua bolsa, se você quiser colocar uma frase com stencil ao redor. Também pode estar colocando a inicial do seu nome. Tinta marrom. Opa, não é marrom ainda. Desculpa. Tinta caramelo. Cantinho do pincel. E vamos acentuar essa sombra aqui. No outro lado também. Embaixo do nariz. Aqui, ó, cantinho da boca. E aqui embaixo na covinha. Aí, o que que vamos fazer agora? Vamos marcar as divisões da mecha de cabelo.
E assim a gente consegue terminar o rostinho, né? Fazer cílios, brilho de luz sem borrar. E aí fica só por último a gente trabalhar a luz e sombra desse cabelo. Então vamos lá. Pega o pincel Pituá, número 4 ou 6, e a tinta vinho. E sempre aquele processo. Tira excesso no pratinho. E também para a tinta entrar nas cerdas. Deixa eu só tomar um gole de água. E agora eu vou segurando o meu stencil e aplicando em todos esses risquinhos, nessas divisões, o vinho. Acabou tinta, vem, pega mais. Eu acho que deixa eu ver, eu pintei uma pro ateliê, uma outra bolsa, duas, 3 aventais. Duas bolsas, 3 aventais. O enfeite da porta, são 6, né? Mais essa, 7. 7 rostinhos. E eu vou falar um segredo. Eu não gosto de pintar coisas repetidas. Mas essa bonequinha aqui, gente, eu amei pintar ela. E só não fiz em camiseta, porque como eu usei avental, senão tinha feito também. Que eu fiquei apaixonada. Então vamos lá? Tirar o stencil agora. Toda vez que vocês usarem a tinta escura no seu pituá, dá uma enxaguadinha, passa naqueles limpa-pincéis, só para não ficar aquele excesso no seu pincel, tá? Porque senão depois dificulta você limpar eles. E quando fica assim muito impregnado de tinta e nada sai, nem um álcool em gel, nem deixar de molho com sabão em pó, o que que eu faço? Pego um copinho, compro o pinho-sol, mas tem que ser o pinho-sol verdadeiro, o outro fake não adianta. Põe lá no fundo um pouquinho de pinho-sol, só que só deixa o pincel até as cerdas, tá? Deixa lá de molho umas 2 horinhas. Depois você enxágua, lava com detergente neutro, pronto, o pincel vai estar limpinho. Ó, então ficou tudo marcadinho, tá vendo? Aí já tudo marcado. E agora, aquilo que eu falei. Ficou alguns espaços sem tinta ali, na hora que a gente fez a sombra. Aí, para acertar, a gente já faz a sombra extra com o marrom. Então, eu venho com o marrom, ó, bem no cantinho, vou tampando esses buraquinhos e fazendo o som. Esfumando. Vou fazer um pouquinho aqui, depois fica de lição de casa para vocês terminarem, tá? Ó, vai colocando e esfumando. Com isso, a gente já vai
tampando essas falhas, né? Esses buraquinhos que ficaram. E esfumo. Se você perceber que tá difícil, a tinta não tá deslizando, faça com um pouquinho do diluente, tá? Põe um pouquinho de diluente na bandejinha, que ele vai ajudar a espalhar. Nem aqui, ó. Tá difícil ali. Põe o diluente na minha bandejinha, que o diluente é esse aqui, da Acrylex. Pega um pouquinho ele no pincel, ó. Venho aqui e espalho. Tá? Aí eu venho com um pouquinho do pêssego. E espalho também. Porque ali eu puxei muito marrom. Então, aí, para consertar, a gente faz assim, volta com a cor do fundo. E agora, a segunda cor. Então, é bom sempre ter o vídeo para estar ensinando vocês quando acontece essas coisas, tá? Porque o marrom, ele não é para ficar tão destacado, né? Mas para ficar aqui no cantinho, uma sombra do cabelo. Tá certo, meninas? Agora vamos passar para aí com um pincelzinho pequeno, você também traz marrom no cantinho do olho. Outro lado também. Cantinho da boca. Covinha. E aqui embaixo do nariz. Vou trazer aqui também embaixo do pescoço. Opa! Embaixo da cabeça aqui, do queixo. Tá bom? Então, agora de lição de casa, vocês terminam o marrom, ok? Agora vamos voltar com o nosso preto. Acerto aqui, ó, onde a hora que eu borrei com o pêssego. Nós vamos fazer agora os cílios dela. Vai pegar um pouquinho do preto. Preto. E a aquarela Silk, que é esse daqui. Ou você vai usar o incolor ou vai usar o preto, tá? O que você tiver aí. Coloca umas 2 gotinhas.
mexe. Isso a gente vai deixar a tinta um pouquinho mais líquida, para a gente poder trabalhar os cílios. Agora eu vou pegar meu filete. O filete você vai usar o que tiver, o que você tiver, tá? Aí aqui, ó, eu vou puxar um pra cima. Embaixo dele eu puxo mais um. Aqui embaixo mais um. Venho aqui, puxo outro. E aqui puxo outro. Aí eu vou lavar meu pincel e vamos para o outro lado. Para você ter uma noção, ó, procure o meio aqui do olho. Aí você acha o meio é onde você vai puxar o primeiro cílios. Mão leve. Ok? Agora nós vamos pegar um pouquinho do branco. Trazer um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Tira o excesso no paninho e esfuma. Aí eu volto com mais um pouquinho do azul. Para quebrar um pouquinho o branco, tá? Com o cabo do pincel, a gente vai marcar o ponto de luz. Aqui e aqui. Aqui, ó, eu deixo um pouquinho do branco, fazendo esse ponto de luz no nariz dela. Vou usar um pinta-bolinhas. Esse que eu tô usando, eu compro em loja de cosméticos. Você acha naqueles, no setor de unhas, onde tem esmalte, aqueles negócios para produtos e acessórios para decoração de unha, tá? Aí eu faço uma bolinha mais embaixo e outra aqui, sem as três acompanhando, ó. Uma embaixo, outra aqui, tudo na mesma direção, tá bom? Então é isso aí, turma. Aí agora a gente vai voltar para a sombra e luz do cabelinho. Então, vamos dar continuidade agora no cabelinho. Então, vamos lá, vamos pegar um pincel chato. Pode ser um 5, um 6 ou 4 e a cor vinho. Peguei a tinta no pincel, ó, ela tá bem aqui na frente, tiro o excesso. E agora eu vou juntando
esses quadradinhos aqui, esses retângulos das mechas de cabelo, tá? Então, junta todas, ó. Vai fazendo esses risquinhos que nem tava aqui. A gente só tá completando eles, né? Unindo. Então, pincelzinho em pé e vai trabalhando essa união, tá? Vai fazer isso em todo o cabelo. Tá bom? Feito isso, agora nós vamos para a próxima etapa, que é esfumar com o vinho, fazer a sombra. Então, ponho o vinho no pincel e venho sombreando. Então, aqui a sombra tá debaixo dessa mecha. Tá vendo? Tem essa daqui, embaixo tem sombra. Aí, aqui tem sombra também, porque a mechinha aqui do lado tá fazendo sombra nela. Aí eu pulo, vou para a próxima. Tem sombra aqui em cima também. Desço. Ok? Agora vamos para essa parte. Sombra bem aqui no topo, porque esta mecha tá fazendo sombra aqui. Aí, essa mecha de cima tá fazendo sombra aqui. Essa mecha de cima tá fazendo sombra aqui nessa parte. Essa daqui tem sombra aqui. Certo? Sai sombra aqui também, ó. O outro lado do cabelo vai ser a mesma coisa, tá? Então, para não ficar uma aula repetitiva, eu vou fazer aqui um lado e o outro fica para vocês. É, que faltou ligar, né? Aqui também.
Essa mecha aqui, ó, eu vou colocar sombra aqui, para o rosto ficar mais destacado. Faz sombra atrás dela. Esfuma. Aí, essa sombra daqui, ó, você pode ir trazendo até aqui embaixo. Tá certo? Ao redor do rostinho. Desceu dessa mecha aqui, foi ao redor do rosto. Aí, vamos continuar aqui. Vou fazer sombra aqui. Sombra aqui. Aí, aqui, ó, tá fazendo sombra. Só que eu não vou descer tudo, porque aqui embaixo não tem sombra. É a mesma coisa. Não é difícil, né, gente? Terminamos de trabalhar a sombra. Agora, nós vamos trabalhar a luz. É que a outra ficou a parte que repete, que daí vocês vão fazer de lição, né? Porque tem que pôr em prática também. E treino, gente. Pintura em tecido não é difícil, é questão de treino. Então, se você treinar todo dia um pouquinho, vocês vão ter excelência na sua pintura. Então, o que eu sempre falo para minhas alunas? Que a pintura é um treino, é dedicação, né? Você se dedicar a esse trabalho como qualquer um outro trabalho e observar. Você sempre está observando o desenho que você, a foto referência que você tem, que você quer reproduzir, observar a sua própria pintura, tira a foto dela, olha com a distância, vê se está faltando algo, tá bom? E agora para a luz. Para a luz, a gente vai usar um pituá pequenininho, um 000. Pego o rosa, tira excesso no paninho. E aí a gente vai trabalhando, ó, movimento circular, iluminando o contrário da onde você fez luz. Ok? E aqui, ó, lembra aquela parte que a gente não colocou sombra, a parte de baixo? É onde vai ter a luz. Aqui embaixo só um pouquinho. Para retocar, você tem que esperar secar essa tinta para vir e retocar e passar mais, tá? Se você for
retocar na onde você já fez, o que que acontece? Vai ficando marcas, vai ficando como se fossem uns buracos, como tá tirando o aspecto da tinta está saindo. Então, sempre que você quiser retocar esse rosa, espera ele secar bem ou passa o secador e aí você retoca, tá bom? E assim as mechinhas vão pegando volume. Aí, enquanto ela seca, eu gosto de vir aqui, ó, pegar um pincel chato, tá vindo bem na lateralzinha e fazendo esses risquinhos, ó. Só pra dar um charminho no cabelo. Tá certo? Aqui eu pus muita tinta, esqueci de tirar o excesso. Aí, como já deu secou aqui já em alguns lugares, e aí eu vejo onde eu preciso iluminar um pouquinho mais, ó. Aqui é o caso, aqui, aqui também. Então é isso, turma. Eu vou adiantar o meu outro lado, enquanto vocês adiantam o de vocês. E aí, a gente volta para posicionar o lacinho. Então, assim, concluímos a pintura da nossa boneca Luna, tá? E aí, vocês vão ter o alfinete e o lacinho. Coloca o alfinete aqui, ó. Certo? Coloca ele aqui e prende na sua bolsa.
Ou se você quiser costurar, ou colar com cola quente, mas quando for lavar pode ser que saia, né? E aí você posiciona onde você quiser o lacinho da sua querida Luna. Ok? E assim ficou. Ah, e não esqueça, gente, de assinar a sua obra de arte, tá? Vocês podem estar usando essa caneta da Acrylex, ou também essa caneta aqui, cadê ela? Eita. Indente Pen, tá? Que ela também é uma caneta permanente que serve para tecido. E tem a da Acrylex também de ponta fina, só que eu não tenho ela aqui no momento. E não esquece de assinar a sua obra. Tá bom, turma? E é isso aí. Obrigada pela participação de cada um de vocês na minha aula. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, tá ok? Um beijo e, se Deus quiser, até a próxima.